pessoal, bem-vindos ao podcast Pra Ontem, feito por publicitários cansados. Eu sou a Maria, sou diretora de atendimento da Resolute e eu sou viciada em True Crime. Eu sou a Carol, sou redatora na Resolute, ou RES, para os mais íntimos, e eu sou mãe de pet. Eu sou a Luciana, eu faço mídia na RES e sou a publicitária cansada de receber pedido de ingresso. E a gente está com uma convidada muito especial aqui, que é a Regiane. Rê, se apresenta para o pessoal. Eu sou a Regiane Bigon, sou publicitária, sou diretora da RB Consultoria de Comunicação e Marketing e também sou professora universitária da Unip. Mais um monte de coisa também, né? Mãe de um monte de gente também. Legal, gente. Obrigada por terem vindo nesse episódio. Hoje a gente vai falar sobre mães na publicidade, né? Então a gente trouxe alguns temas aí para discutir isso. E a primeira coisa que eu queria puxar aqui para a Lu e para a Regiane, vamos começar com a Lu, é essa questão de como a mãe é representada na publicidade, né? O que a gente vê aí quando a gente vê uma propaganda com uma mãe. Sim. Você se sente representada? Não, nem um pouco. Na verdade, é comercial de margarina, né? Sempre. É a mãe feliz, né? E a gente sabe que a maternidade não é isso. Então, falta essa, de repente, a empatia, não sei se é isso, né? Essa representatividade. E é sempre a mãe, o amor incondicional. Isso é o mínimo que a gente espera, de repente, de uma mãe e, de repente, até de um pai, né? Do Dia dos Pais. Porque o Dia dos Pais a gente sempre vê aquela coisa de passos a serem seguidos, como fortaleza. E a mãe que a gente sabe que também é isso todos os dias, muito arrimo de família, não tem essa representação, né? É só realmente o amor. O pai é mais como o herói, né? O herói. E a mãe é que a gente estava comentando a que serve, né? Sim. Está ali para servir. Eu acho que tem uma coisa também muito interessante, assim. A gente que trabalha no meio da publicidade, a gente sabe como que funcionam os bastidores, né? Então, vamos supor, quando a gente vai fazer uma campanha que envolve uma mulher que vai ser mãe, a modelo chega, a gente faz todo um trabalho de imagem nela, tem um figurino, tem uma maquiagem. E na vida real não é assim que funciona. As mães geralmente estão igual eu, com birote na cabeça, sem make nenhuma, de cara lavada, muitas vezes com aquela olheira funda, porque não conseguiu dormir, porque as crianças dão um trabalho, e muitas vezes as mulheres são sobrecarregadas, né? Nós somos um país que é composto por mães solo, então, querendo ou não, é até uma crítica à nossa própria área mesmo, da publicidade, essa coisa de superproduzir e criar uma ilusão de mães, não só na nossa área, mas também nas redes sociais a gente vê muito isso, que as pessoas só postam as coisas boas, né? E não é assim que funciona na prática, né? Quando se tem filho pequeno, inclusive, quando a mãe consegue lavar o cabelo, é a vitória do dia. Eu diria quando consegue ir ao banheiro sozinha, já é uma grande vitória. Mas o que eu percebo também é a questão do homem, né? O homem, ele vem sempre como o exemplo, o pai que acompanha a criança ao futebol. A mãe faz isso todos os dias, o pai faz só no final de semana, quando ele não pode jogar, ou quando ele, né, está disponível. E aí, sempre essa mulher, como você bem colocou, a mulher, ela sempre, daí a gente, a hora que vai trazer para a publicidade, a gente traz o estereótipo, né? É realmente uma crítica com relação à nossa profissão, aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. E como bem colocou a Lu, essa coisa do amor incondicional, como se amor fosse uma imagem perfeita. O amor é você levantar às 6 da manhã, ou às vezes você não ter dormido à noite, você ter que levantar mesmo assim às 6 da manhã, você levar essa criança para o colégio, você ir trabalhar, você voltar, tudo isso é amor, né? Mas a gente não retrata isso, inclusive na nossa publicidade, né? E na maneira de presentes também, né? Também. Aquela coisa, batedeira, liquidificador. É coisa para casa, né? Não é pra mãe. Pra pessoa. É pra família, né? E eu acho assim, se é uma mãe que adora ganhar coisas lindas, porque tem coisas pra casa que vão combinar, que são maravilhosas, excelentes. Né? É ok se é do gosto daquela pessoa, mas não como uma regra, né? Regra, uma coisa óbvia. Eu vou dar uma máquina de lavar roupa.
isso é para a família, é para Sim. casa, não é um presente para a mãe. E aí era esse o assunto que eu ia puxar. O varejo, principalmente, acaba colocando esse tipo de presente, né? Como no Dia das Mães, e a gente sabe que tem muita compra, mas aí entra isso, como o nosso papel como publicitário de tirar esse estereótipo, né? Colocar outras coisas que a mãe também possa gostar. A mãe ela é uma mulher que tem outros desejos, outras necessidades, né? E gosta de outras coisas também. E a sociedade já cobra isso da mãe, né? Os deveres de casa, fazer comida, lavar roupa, parece que fica tudo com a mãe. Então, e isso só reforça mais a sociedade cobrar e esse estereótipo, né? A mãe é que faz tudo. Não, a mãe é a dona do lar. E assim, na minha casa, pelo menos, é bem diferente. Nós somos uma comunidade que moramos juntos, então todo mundo tem que fazer um pouquinho, porque todo mundo convive no mesmo espaço, né? Como E antes- deveria ser, né, na verdade. Né? Sim, E antes de você ser mãe, você é mulher, né? sim. Então, aí, a partir do momento que você assume esse papel de mãe, todas as responsabilidades vêm para você. E aí, associada a essas responsabilidades, quando você pensa num presente, você só pensa nas necessidades da mãe, não da mulher, né? Sim, Então, exatamente. quebrar isso, eu acho que é um grande desafio aí, né? Eu, particularmente, quando essa coisa do presente, né? Eu gosto muito de dar presente. Eu acho que é uma maneira de demonstrar o quanto a gente gosta de uma pessoa, né? E eu sempre penso muito, assim, eu até anoto na minha agenda muito antes, assim, um mês ou até 3 semanas antes do aniversário ou do Natal ou, né, da festividade do Dia das Mães. Eu penso o que eu vou presentear aquela pessoa, seja criança, adolescente ou até mesmo a minha própria mãe. E eu gosto de fugir dessas obviedades, digamos assim. Ah, menina tem que ganhar boneca, menino tem que ganhar carrinho, mãe gosta de eletrodoméstico. Eu prefiro fugir porque eu acredito que a gente tem que quebrar esses ciclos, esses padrões, né? Então vamos supor, até uma piada interna que a minha mãe sempre faz. Quando tem algum aniversário de criança, ela vai primeiro nos brinquedos que fazem barulho. Porque ela fala assim, porque quando meus filhos eram pequenos, as pessoas só davam um brinquedo insuportável, que faz um monte de barulho, faz escândalo e tudo mais. Então eu vou dar presente com barulho. Eu já penso diferente. Penso, poxa, não é porque você sofreu com isso quando você era mãe de criança pequena que a gente tem que fazer isso com quem tem criança pequena agora, né? Principalmente porque as mulheres agora muito trabalham fora, praticamente todas as mulheres que eu conheço trabalham fora. E assim, imagina, né? Você chega em casa e aquele barulho da criança, não é culpa da criança, né? A criança gosta de barulho, de luz piscando e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar na pessoa, né? Não só na função que ela exerce como mãe, porque é uma função, querendo ou não, é um trabalho, mas também na pessoa, né? Poxa, vou dar um brinquedo educativo para a criança começar a aprender a ler, começar a aprender a escrever, aprender sobre as formas, né? Quando é bem bebezinho. Então, eu gosto de pensar dessa maneira. E quando é mãe, pai, eu também gosto de fugir desses estereótipos. Por exemplo, o presente de Dia das Mães da minha mãe eu já dei para minha mãe e para minha sogra, que foi um passeio para elas verem um show que elas gostavam muito. Então, assim, foi um passeio, né? Foi um rolê. Eu levei elas, busquei uma experiência. Peguei elas na casa delas, levei para jantar, levei para passeio. Então, assim, foi pra pessoa, né? Não, minha mãe, vou dar alguma coisa para casa, né? Mas aí a gente entra na questão dos padrões, né? Como é a nossa sociedade, inclusive no nosso trabalho, a gente traz muito a questão do padrão, né? O padrão é esse, então vou manter esse padrão, então vou manter esse padrão. O que o varejo faz? O varejo anuncia o quê? Anuncia máquina de lavar, anuncia liquidificador, batedeira. Então vamos anunciar batedeira, né? Também aí a gente traz essa reflexão. Qual é o nosso papel da gente estar tentando quebrar essa... vai ter a batedeira, vai ter o liquidificador, tá, mas vamos colocar um negócio diferente? Um autocuidado, de de repente, repente, uma cesta de produtos de beleza, né? Uma Algo sessão de assim. fotos, né? Uma coisa diferente, né? Sim. E assim, eu vejo que na nossa sociedade, a figura da mãe, eu acho que é uma das mais julgadas. Sim. Todo mundo julga, independente do que a mãe fizer. Então, a mãe teve o filho, vai parar de trabalhar? Meu Deus, vai parar de trabalhar. Vai continuar trabalhando? Meu Deus, vai continuar trabalhando. Então, assim, nunca tá bom,
né? Sim. Sempre tem um monte de gente apontando. Sim. E aí volta naquilo que a gente falou no começo. Eu falei, Lu, você se sente representada? Não. Então, por que que a gente continua fazendo isso, Sim, né? Por que que a gente não E- muda? Porque imagina, você já é julgada de todos os lados por tudo que você faz, independente do caminho que você escolha. E aí você olha na TV, tá passando a mãe Margarina, e aquilo às vezes pode fazer a pessoa até se sentir mal. Sim, Nossa, mas a minha vida não é assim. eu não Como que eu consigo chego isso. lá? É. Como que eu consigo aquilo? Então, vamos mostrar mais um pouquinho de realidade, como as coisas como elas são, né? Sim, É bem isso. E aí todo o contexto da mídia, inclusive, reforça muito esse padrão, né, que a gente está falando da mãe Margarina, e que você, eu falo por experiência também, assim como a Lu, em nenhum momento você consegue Atingir. chegar nesse objetivo, entendeu? Ele é inatingível, né? e como você disse, Maria, muitas pessoas julgam. A mãe é a que mais se julga. A gente se culpa o tempo inteiro, ou porque não conseguiu fazer o negócio que precisava, ou não conseguiu comprar, ou não conseguiu chegar a tempo na apresentação da escola. A sociedade julga, mas a mãe se culpa muito mais. Então, assim, a gente não precisa de mais sociedade julgando, a gente se culpa sozinha. A mãe nasce com ela junto com a criança, a mãe e a culpa. O meu TCC foi um documentário, né? Eu fiz jornalismo na faculdade e eu fiz um documentário sobre isso, sobre a maternidade. E eu lembro que na época eu entreguei meu TCC em 2017, mas eu fiz no finalzinho de 2016, né? A produção e tal. E tinha acabado de estourar uma polêmica muito grande sobre isso, sobre essa discussão da maternidade compulsória e tal, e a maternidade de comercial de margarina. E tava rolando um desafio nas redes sociais, na época o Facebook ainda tava mais em alta, assim. E o desafio era para as mães postarem uma foto em que elas estivessem num momento legal com seus filhos, né? E aí uma pessoa, uma mãe de Belfort Roxo, inclusive, nunca vou esquecer, ela postou uma foto num momento horroroso, assim, que a criança estava chorando muito e ela estava muito cansada, exausta. Ela cuidava sozinha do filho dela. E ela fez um textão no Facebook na época falando que maternidade não é esse mar de rosas, não é essa beleza toda que todo mundo acha que quando você entra na maternidade tem coisas que ninguém te avisa que você vai passar, que é muito difícil, e que ela se recusava a contribuir com mais ilusão com pessoas que ainda não são mães e que vão achar que é só momentos incríveis, e na verdade não, os momentos incríveis são muito menos quantidade do que os difíceis, né? E aí eu lembro que isso estava muito em alta, eu falei, bom, vou pegar esse assunto e vou falar sobre isso. Então, conversei com mulheres que não queriam ser mães e que até hoje, né, são muito julgadas. Também. E mulheres que tinham se arrependido da maternidade e que tiveram coragem de falar isso, sabe, no documentário, foi muito legal, inclusive. Porque as pessoas, assim, até então, até nessa discussão, assim, que rolou muito nas redes sociais na época, não se diferenciava o amor que uma mulher sente pelo filho dela e a maternidade. São coisas diferentes. A maternidade é um trampo, é um trabalho, é saber o que tem na geladeira, saber se precisa comprar fralda, é levar a criança na creche, é um trabalho. E o amor que a mãe sente pelo filho é outra coisa, totalmente diferente. E aí, nesse trabalho, assim, a gente conseguiu discutir essas diferenças e explicar que, olha, o fato da pessoa não gostar da maternidade não é que ela não gosta do filho dela, é que ela não gosta do trampo e da questão de ser sobrecarregada, porque ninguém cobra isso dos pais, ninguém cobra isso da família, da rede de apoio, que muitas vezes é quem exerce a maior pressão para aquela mulher ter filho. Muita mulher tem filho e ela nem quer, ela só Sim. tem porque a mãe dela cobrou, porque o marido dela queria ser pai, e no fim das contas quem cuida é ela, o trabalho fica todo para ela. E, aliás, quem quiser assistir, o documentário chama Odeio a Maternidade, Amo Meu Filho, tá no YouTube. É antiguinho, tem algumas coisas que hoje em dia eu faria diferente, mas eu acho que ainda, assim, expõe bastante essa questão da maternidade compulsória para quem quer saber mais, né, e entender melhor. Mas aí é a questão da maternidade padronizada, né? A partir do momento que você
acredita no padrão, então, e aí você não consegue realizar o padrão, tudo aquilo é difícil. Por quê? frustrante. Porque frustrante. amamentar causa dor, só que te causa um prazer também, uma sensação de prazer gigantesca. Eu sofri muito. Eu tive febre, eu tive meu seio empedrou, eu tive diversas dificuldades. Porém, eu tive coisas boas. Mas por quê? Porque eu consegui quebrar o padrão na minha cabeça e entender que não era o padrão. Que todo aquele movimento da maternidade, ele te causa um prazer, desde que você não se compare, que é o que a Lu falou. Por quê? Porque a gente sempre tem um padrão de referência. Então, acho que o movimento é esse, é quebrar o padrão. Por quê? Porque daí você fala assim, amamentar causa dor? Causa. Parir causa dor? Eu não pari filho normal, mas provavelmente deve ser uma dor do cão, entendeu? E aí? Mas passa, como tudo passa, e tudo traz crescimento para a maturidade desta mulher. Então, mas eu entendi muito bem o que você colocou e concordo, que uma coisa é você amar e a outra coisa é você Gostar da maternidade. gostar da maternidade. Gostar de ser mãe. Bom, eu acho que é isso, né? Fica aí a reflexão de como a gente, na publicidade, né? Tanto agência quanto trabalhando dentro de empresas, no marketing, como que a gente pode pensar em representar melhor essa mãe, né? Em trazer mais conforto, talvez até com a publicidade para essa mãe, menos julgamento e mais maternidade real. Obrigado, gente, pela participação. Pessoal, toda segunda a gente tem episódio novo no Spotify e no YouTube também. Até mais.